X. A BrandX é uma empresa de consultoria, né, especializada em gestão de marcas, do branding, e com foco no impacto, né, do branding e da gestão da marca no resultado da empresa, incluindo brand valuation. O tema de hoje é sobre, né, é um tema que a gente vê muito no mercado, né, de presidentes e CMOs perguntando, né, até que ponto que eu consigo aumentar preço dos meus produtos para poder melhorar minha margem no mercado. Óbvio que isso faz parte do estudo junto da concorrência, né, por público, região, mas principalmente, né, no canal de vendas, mas principalmente com relação à influência que a marca tem ou não, né, em termos junto ao consumidor, para influenciar preço. Ou seja, se eu consigo influenciar positivamente, cobrar mais caro, no fundo é isso que a gente quer, né, cobrar mais caro pelo nosso produto em função do poder que a marca tem, né, e tudo que ela carrega, o brand equity, a força da marca que ela carrega. Então, para esse tipo de análise, né, e a gente definir a regra de preço dos produtos e considerar todas essas variáveis, uma das ferramentas que a gente utiliza é a elasticidade de preço e demanda, e cruzar isso com a força da marca, né. Então, o que que significa, né, isso, né? Na economia, a gente sabe que a elasticidade de preço da demanda, né, isso quando a gente avalia a elasticidade de preço da demanda, o que a gente quer entender é qual que é a reação do consumidor, né, e da demanda pelos meus produtos, né, a compra, a decisão de compra dos meus produtos, qual a relação disso com né, da compra com o preço. Então, por quê? Porque na teoria econômica, um dos princípios econômicos básicos, né, isso vale para o mercado de commodities, principalmente, onde não há uma diferenciação em termos de marca, né, e não há uma grande diferenciação entre os produtos. Para o mercado de commodity, né, a gente sabe que a relação básica é o seguinte: né, o preço determina o consumo, ou seja, se eu aumento, porque é um mercado competitivo, então não há uma diferenciação. Se eu aumento o preço, meu volume de vendas vai cair, ou seja, a demanda por meus produtos vai cair. Então, o consumo por eles vai cair. Então, é essa relação inversa, né? Quer dizer, eu aumento o preço, cai minhas vendas. Se eu reduzo o preço, minhas vendas aumentam, mas eu tenho que reduzir até um ponto que eu seja lucrativo, senão eu saio do mercado. Então, essa é a dinâmica real, né, no dia a dia das empresas, e o que a gente vem, né, com nossos estudos e o nosso trabalho, é ajudar as empresas a fazer uma reprecificação, né, dos seus produtos, e aí olhando de novo região, público, canal de vendas, e o papel que a marca tem, junto ao consumo e ao mercado vis-à-vis os players, né, os concorrentes. Então, assim, o que a gente constata, né, que existem dois tipos, né, outros tipos, mas os dois mais clássicos, de dois tipos de demandas, né, do consumidor, né, que a gente vê que é a demanda elástica, que é do lado direito aqui, e a demanda inelástica. O que que é a demanda elástica? A demanda elástica, se você olhar essa curva, né, que define a relação entre preço do meu produto versus a quantidade que eu vendo, ou o volume de vendas, unidades, é uma curva, né? Você vê que é uma curva mais achatada, mais próximo do horizontal. E essa curva diz o seguinte, isso é muito importante, porque isso tem a ver com a concorrência, lógico. Ela tem com a ver com o poder que a nossa marca tem ou não. Então, nesse caso da demanda elástica, a gente vê aqui, nesse caso específico, que se a gente sair de uma situação do tipo inicial, onde a gente cobrava R$ 4 por unidade de produto e vendia 100 unidades a R$ 4, porque era essa demanda, né, esse é o número de consumidores que compram da gente por esse preço. Então, o que a gente vê é que, quando eu decido aumentar o preço aqui em 22%, de 4 para 5, as minhas quantidades vendidas caem assustadoramente, cai muito, né? Cai de 100 para 50, e eu atinjo aqui nesse outro ponto da curva da demanda, né? Então, a demanda do meu produto, ela tem essa curvatura em função disso, né? Porque cada variação que eu fizer no preço, a quantidade vai variar de acordo com essa inclinação.
Então, nesse caso, especificamente, né, esse aumento de 22% no preço fez eu perder 67% das minhas vendas, da quantidade vendida. Então, as minhas quantidades vendidas, mais do que proporcionalmente, caíram com relação ao aumento de preço. Então, aqui eu perco muito. Por quê? Porque na nossa teoria, né, é que esse é um mercado commodity, onde a relação é baseada em preço e qualidade. Então, quer dizer, não existe a marca aqui, entre aspas, né, não existe influência da marca na relação. Então, é o consumidor que, quando entra num supermercado, ele vai na gôndola de leite, ele vai na tabelinha de preço, ele não olha a marca, ele vai no preço. Esse tipo de perfil de consumidor que a gente está falando aqui, e de mercado. Quando a gente vem aqui do outro lado de demanda inelástica, né, uma outra situação em que a curva da demanda, da relação entre preço e quantidade vendida, ela é mais vertical, né, ela é mais inclinada. Então, ou seja, nesse caso específico aqui, eu saindo da minha mesma situação anterior de R$ 4 o preço do meu produto vendido, eu vendia 100, e se eu aumentar 22%, você vê que a queda foi de 100 para 90 muito pequena, né? Muito menor do que os 67% aqui, mas, na verdade, é menor, inclusive, do que a variação de preço, né? O aumento de preço. Então, isso significa que eu mantive mais ou menos o meu market share, tá? Minhas vendas, mas eu, na margem e no resultado, eu ganhei muito mais. Então, essa é uma situação que todo gestor de marca devia, né, fazer, procurar fazer, que é exatamente trabalhar o fortalecimento da marca para poder cobrar mais caro e, ao mesmo tempo, eu consigo manter ainda as vendas num patamar próximo e ter um resultado melhor, uma margem de lucro maior. São esses dois tipos de casos, né, e eu vou mostrar agora um exemplo real, né, de uma situação real de um cliente nosso, em que, né, a gente colocou aqui os dados anualmente, tá, de 2006 até 2018. Aqui as vendas, né, o volume de vendas em 1.000 quilos do produto, é por quilo, é commodity, tá? E depois, então, anualmente, né, o volume de vendas anualmente, o preço médio deflacionado é real, porque a gente tem que considerar né, a inflação. Aqui o preço médio nominal, né, com a inflação, a variação do volume ano a ano e a variação do preço ano a ano, sabendo que quando é negativo é porque eu tive uma redução de preço, e quando é positivo eu tive um aumento de preço. Então, o aumento ou queda de preço impactou o volume. Então, a elasticidade de venda foi calculada, né? Elasticidade de preço, demanda, desculpa, foi calculado, e apenas por uma questão de conceito, né? A elasticidade ela é elástica, né? Assim, quando a elasticidade de preço é mais do que um, ou seja, a variação, né? A variação no preço a variação da quantidade é maior, né, do que a variação de preço, e ela é menor do que um quando é o contrário. Então, eu aumento o preço, mas a volume de venda, a variação de vendas não foi menor, como é o caso da inelástica. Então, abaixo de um é inelástica, acima de um é elástico, naqueles dois exemplos que eu acabei de falar. E a força da marca está aqui, são, né, em índice base 100, ou seja, varia de 0 a 100, sabendo que 100 seria ela ter nota em todos os itens, nota máxima, e 0, nota mínima. Então, na verdade, são dois extremos que não acontecem na prática, e o força da marca aqui são 25 variáveis, incluindo satisfação, incluindo awareness, reconhecimento, lealdade, valor agregado, né, custo-benefício, são várias variáveis do brand equity, lá do poder da marca, né, junto ao consumidor. E então, pela nossa teoria, né, pela nossa prática, aqui a gente vê um exemplo claro disso, real, né, e a gente pega então, a força da marca e a elasticidade de preço, são as duas variáveis que não me interessa aqui avaliar. Eu ploto aqui no gráfico para você ter né, um visual melhor. Então, do lado direito aqui você acompanha, né, a força da marca, de varia de 0 a 100, tá certo? E aqui, né, no azulzinho, né, a força da marca é esse vermelho, essa linha vermelha aqui, a evolução dela ano a ano. E a elasticidade de preço é o azul, esse gráfico azul aqui, tá certo? Que tá aqui do lado direito, esquerdo, os valores. Então, o que acontece, né, com essa marca? Aconteceu foi o seguinte: de 2006
a empresa decide, a empresa tinha menos de 6% de market share, e ela decide, né, com nova gestão, com novos investidores e sócios, fazer um investimento na marca, em comunicação, posicionamento, criar uma nova logomarca, branding, né, fez um trabalho no mercado, no canal, no trade, fez um belo trabalho de comunicação e investimento na marca, no atendimento ao cliente, né, no produto, enfim, foi feito um belo trabalho na marca, né, no fortalecimento da marca, e ela, então, ao longo dos anos, se você vê que em 2006, aqui, que ela tinha um índice de força de marca aqui em torno de 20, né, que é desprezível, ela foi fortalecendo, 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 até 2011, que ela atingiu o ápice, que foi quase 70 pontos aqui, tá certo? Durante esse período de 2006 a 2011, foi feito um belo trabalho aqui de construção de marca. E o que acontece com o preço, né? O preço dessa marca, quando a influência de preço. Você vê que ela era commodity, né, acima de 1, commodity 3,9, 2,2, 1,7, commodity. Aqui, só que ela foi descommoditizando, né, porque vai caindo, quando a gente, lembrando o nosso conceito, abaixo de 1 é inelástica, a marca já passa a ter influência no preço, ela passa a cobrar mais caro, poder cobrar mais caro. Então, em 2011, que foi o ápice da força da marca, ela virou inelástica pela primeira vez, e aqui ela passou a ter uma influência no preço decisiva, né? E só que logo em seguida a isso, a empresa trocou de diretoria, né? Trocou de gestão, e nova gestão focou, né? Priorizou resultado financeiro, e então reduziu-se investimento na marca, atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente, e ela foi perdendo força no mercado, né? E ela foi reduzindo a força aqui, se você ver o gráfico caindo, né? Vermelhinho, e até 2014, e com isso, né, ela volta a ser commodity de novo, ela, a cidade, preço-demanda dela, né, o consumidor, a reação do consumidor né, em função dessa perda, desse distanciamento com o consumidor, ela passou a se comoditizar até o ápice de 2015, com 4,1 de índice da cidade. Então, em 2014, 2015, né, a empresa decidiu fazer o trabalho de branding, trocou-se a gestão novamente, e passou a trabalhar o fortalecimento da marca, e ela voltou, então, a se fortalecer novamente, chegou a quase 60 pontos aqui, né, em 2018, e aqui ela já começou a ter, influenciar preço, começou a reduzir de novo a elasticidade de preço, né, e virou inelástica aqui em 2017 e 2018, ou seja, a marca passou a influenciar preço, em resumo, ela podia cobrar mais caro e ela podia manter as vendas. Foi o que aconteceu na prática, ela cobrou em média de 3% a 5% a mais caro, na regra que a gente repassou, né? A gente calculou e conseguiu aumentar entre 3% e 5% os preços, e com isso houve um aumento de margem substancial, e a empresa passa, então, a ter resultado melhor com vendas estáveis, né? E isso é o poder que a marca tem, e é por isso que nós, gestores das marcas, devemos ter esse cuidado, né, de não somente trabalhar a marca, mas também de medir o impacto dela no resultado da companhia, para saber se realmente estamos na direção correta de criar valor para o negócio, porque se não cria valor para o negócio, o investimento não compensa, né? Então, grosso modo, a gente tem que, no fundo, mudar a demanda, né? Influenciar a demanda do consumidor ou do cliente, para fazer com que ele, né, tenha uma relação não só baseada em preço e qualidade, mas também no atendimento, baseado, né, no respeito, na confiança, né, e depois até atingir o nível mais elevado de gestão da marca, que é quando é uma marca de propósito, uma marca, você compartilhar valores com o seu consumidor e ele passar a te desejar, né, ser preferido, e criar lealdade. Então, é isso que eu gostaria de estar enfatizando hoje para os gestores da marca, e eu espero ter ajudado aí nesse entendimento. Muito obrigado, boa tarde.